Selecionado. Gravação da tela. Seguindo. 700 seguidores. Número de publicações. 40. Seu direito inclusivo. Bom dia, gente. Tudo bem com todo mundo? Começando mais uma live. É, Vão entrando, vão colocando corações, que a live hoje é acessibilidade e direito ambiental. Como assegurar os dois? Duas coisas tão importantes que demoraram tanto para serem valorizadas, para estar prevista em lei. Como assegurar uma sem prejudicar a outra? Hoje o assunto vai ser esse com a doutora Bianca. Nossa, Bianca é rápida, já entrou. Já vou te colocar. Só aceitar, Bianca. Que rápida, Jesus! Sou pontual, Nossa, muito Gabriel. pontual. Eu tava entrando, normalmente eu entro, converso um pouco com o pessoal, que as pessoas demoram um certo ponto pra entrar. Então eu falei, nossa, a primeira pessoa que eu já vi, a Bianca já entrou? Mas pode conversar um pouquinho Não, depois. eu já. É que eu sempre faço minha introdução, mas eu já. Eu já fiz. É, vamos ver. Oi? Não entendi, desculpa. Pode falar. Ah, não, é só para introduzir para o pessoal que o nosso tema hoje é acessibilidade versus, né, versus direito ambiental, né? Como assegurar essas duas coisas tão importantes. E antes, para o pessoal ir entrando, quem é a Bianca Picado? Se apresenta para o pessoal. Eu já conheço o seu amplo currículo, agora falta o pessoal conhecer. Bom, Gabriel, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão relevante, né? E importante no quesito do direito urbanístico, no quesito do direito do meio ambiente natural também, né? Uhum. Bom, me apresentando, a minha primeira formação é como bióloga, então primeiro eu fiz biologia, então por isso que eu gosto tanto do direito ambiental, porque eu não deixei as minhas raízes, Uhum. então primeiramente eu fiz biologia, e durante a faculdade, né, após até a faculdade, eu iniciei um mestrado aqui na Unesp de Botucatu, e quando eu fiz o meu mestrado, eu já trabalhava diretamente com crimes ambientais, já trabalhava com quesitos do direito ambiental, né? E aí, então, iniciei uma carreira na área de perícia judicial ambiental e tive muita necessidade de fazer a faculdade de Direito, né? Visto que eu acabava me deparando com termos jurídicos e que eu não compreendia. Então, eu tive a necessidade de fazer, então, a faculdade de Direito. E aí eu ingressei na faculdade de Direito e juntamente cursando aí o mestrado e em seguida doutorado, né, aqui na Unesp de Botucatu. E o Direito eu fiz aqui na IT, né, na faculdade, na Instituição Toledo de Ensino aqui da cidade de Botucatu também. E aí hoje, qual que é a minha atuação? É especificamente em direito ambiental, né? Então eu trabalho com várias áreas, várias vertentes do direito ambiental. E aí esse tema caiu muito bem para a gente discutir aqui hoje, porque é extremamente relevante, né, para o direito ambiental, a acessibilidade, né? Com Então, certeza. gostaria de agradecer também o convite. Não, eu falo assim, gente, elas têm que falar o amplo currículo pro pessoal, porque assim, a pessoa fez biologia, fez mestrado, e ao mesmo tempo cursou direito e fez escrever uma tese de doutorado, né? Então, não é brincadeira, não. Sim, mas foi muito gratificante. Hoje eu vejo que toda essa minha formação, ela me traz uma bagagem muito boa para minha atuação no dia a dia como advogada também, né? Uhum. E como é advogar na área ambiental? Para a gente entrar no tema da acessibilidade versus direito ambiental, quais são as demandas que você recebe como advogada atuante nessa área? Bom, Gabriel, o direito ambiental, ele tem três esferas, né? A gente fala que a gente pode trabalhar na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil, né? Então a gente tem tem o tripé ali do direito ambiental. Então existem várias demandas,
né? Então eu atuo nas três linhas, na criminal, na civil e na administrativa. Mas hoje, assim, o que que eu percebo? Que a maior demanda é no quesito administrativo, então a gente lida diretamente com órgãos ambientais, IBAMA, é, CETESB, então a gente sempre está trabalhando diretamente com órgãos ambientais. Então a maior demanda minha é a questão administrativa. O que que a gente faz muito no direito ambiental? O que a gente chama de compliance ambiental. Trabalha com grandes empresas, pequenas empresas também, em relação a você delimitar normas ambientais para aquela empresa. Não tomar uma multa ambiental, não sofrer infrações, né? Não acabar atuando de forma que acarretem problemas à sua empresa. Então a gente faz um pré, né? Assim, demonstra protocolos, juntamente com outros profissionais. Então, o direito ambiental ele é multidisciplinar. Eu trabalho com biólogos, eu trabalho com engenheiros agrônomos, inclusive na perícia judicial ambiental, né, que eu também atuo. Então, Uhum. hoje eu percebo muito que é mais a parte administrativa do que as outras esferas, né? Entendi. E assim, é uma área que as pessoas muitas vezes não valorizam muito, né? Vão mais pro civil puro, pro penal puro, pro administrativo puro, pra família. Poucas pessoas atuam no direito ambiental, né? Sim, assim, na cidade de Botucatu, a gente tem poucos profissionais que atuam na área ambiental, mas eu acredito que há uma crescente nesse mundo aí, nessa atuação, tá? Então, assim, isso é bom porque eu acabo interagindo com outros advogados que acabam tendo alguma demanda, por exemplo, criminal, em suas áreas, principalmente em área rural, né? A gente vai muito, a gente faz muita visitação em local para verificar a ocorrência de algum crime ambiental, algum dano causado naquela área. Então eu acabo atuando com bastante interação, mas a gente não tem muitos profissionais especializados na área do direito ambiental mesmo, né? Fora você, eu acho que a Jana também faz alguma coisa, uma coisa ou outra, né? Que eu Isso, saiba, só os que eu conheço são só vocês duas. sim, sim. Então, assim, existem alguns escritórios que estão iniciando, né, essa área. A gente tem a área do agronegócio também, que é uma área muito promissora, né? E que há uma grande demanda, então, agronegócio. E aí a gente não tem muitos escritórios, não, mas eu falo que para mim é bom, né? Claro que eu É, faço mais com interação menos com você, concorrência. mas tem muita demanda, Gabriel, muita demanda. Eu falo, gente, como que vocês não gostam de direito ambiental? Tem tanta coisa legal para a gente trabalhar. E assim, o mais legal disso tudo é que cada caso é um caso assim que você tem que ir lá estudar, ir no local, verificar o que está acontecendo. Então sempre é uma surpresa. Eu gosto disso, né? Tem gente que já gosta mais ali do dia a dia, da rotina, né? É, porque muitas vezes, sei lá, você pede alimento, você pede uma guarda. O rito muitas vezes é o mesmo, por mais que o caso seja diferente. O ambiental, você vai precisar pesquisar tudo desde o começo, né? Porque muitas vezes nenhum caso é igual ao outro, né? E também assim a questão da legislação ambiental, o que acontece? Existem muitos dispositivos ambientais, né? E assim, a gente sempre tem que acabar estudando muito todos eles, e ainda que a partir de 98 a gente tem a Lei 9.605, né? Que trata das sanções para crimes ambientais. Então, essa lei é o que rege, assim, hoje, em relação aos crimes ambientais. Então, a gente fica um pouco mais seguro. Mas são muitas instruções normativas, portarias de IBAMA, CETESB. Então, assim, são muitos dispositivos. Então, às vezes, as pessoas também acabam não se interessando tanto, porque a gente tem que estar sempre muito bem atualizado, né? Então, até agora, Com recentemente, a certeza. gente teve uma nova portaria do IBAMA, em relação ao cadastro técnico federal. Então, tem muita coisa, assim, igual o que está acontecendo no direito do trabalho, né?
Uhum. Você vira para o lado, olha para o lado e sai uma MP nova. Exatamente. Bom dia, doutora Eleusa, tudo bem? Então, Bianca, vamos adentrar no nosso tema. Para Sim. começar, eu gosto muito de estudar a evolução histórica das coisas. Assim, como o direito você vê que a legislação ambiental foi a evolução dela para resguardar o direito ambiental? Porque muitas vezes, joga um lixo aqui, desmato aqui, tá tudo bem. Como que essa evolução legislativa se deu para resguardar o direito ambiental? Você consegue visualizar isso? Sim, então, a legislação ambiental, ela tomou uma proporção maior, ela tomou, o nosso meio ambiente, ele foi realmente tutelado a partir da Constituição Federal de 88, né? Uhum. Então, antes disso, a gente tinha vários instrumentos no quais, assim, tutelavam coisas separadas. Então, por exemplo, a gente tinha a lei da pesca, é, a lei de proteção ambiental, mas eram tudo, assim, bem dispersos. Então, era um pouco mais difícil da gente conseguir trabalhar na preservação do meio ambiente. Então, a partir da Constituição de 88, a gente realmente teve a tutela do meio ambiente, a tutela ambiental, e a nossa Constituição é uma das poucas, assim, é uma das mais avançadas em relação à tutela do meio ambiente, se a gente for comparar com outros países. Então, no texto de lei, ela é muito, muito bonita. O que acontece é a gente pôr em prática, né? Realmente o que manda o texto de lei, né? O estatuto da pessoa com deficiência é igual. Na teoria é muito lindo, na prática a É, gente só tem dificuldade. sim, infelizmente, né, o que a gente vê acontecendo é que o texto de lei existe, então eu falo, a legislação ambiental, ela exige existe, né, a tutela ambiental, ela, né, está prevista em lei, o meio ambiente equilibrado está previsto em lei, não só como dever do Estado, mas dever de toda a população, porém, né, por questões culturais, ou até por questões de não eficácia mesmo da lei, a gente vê que a gente não acaba atingindo realmente o objetivo do texto de lei, né? Que é o que Uhum. acontece com o estatuto também da pessoa com deficiência. Eu Nossa, muito. imagino. Muito. Tá ali lindo na lei, muitas vezes é totalmente descumprido. Se é cumprido da forma correta. Só pra aquela coisa de tipo, só para falar que fez, sabe? Sim, A gente sofre muito. E assim, nós, quanto à acessibilidade, a gente. Você tá andando na rua, você tromba a cara numa árvore, depois você vai ver, como você tromba a cara nessa árvore e vê o que, que dá para fazer. Muitas vezes, para assegurar a acessibilidade, você precisa retirar aquela árvore dali. Como que vocês recebem no direito ambiental o processo de retirada de uma árvore ou de retirada de alguma coisa assim vinculada ao meio ambiente? Tem que fazer qual procedimento? então, toda a nossa legislação, né, todo ato que você faz contra o meio ambiente, contra, entre aspas, né, no caso da acessibilidade, a gente trabalha muito com o direito urbano, Uhum. né, que é diferente, por exemplo, do direito ambiental no meio ambiente natural, em relação ao meio ambiente natural. Então, vamos supor que eu dou um exemplo aqui na natureza, áreas rurais, né? Então, é totalmente diferente eu fazer uma supressão de vegetação numa área rural, no qual eu vou solicitar o corte de árvores para, por exemplo, a construção de um empreendimento ou uma outra edificação em área rural, do que na área urbana, né? Então, são questões diferentes. O que acontece no direito urbano é que o próprio Estado e o próprio município ele deve assegurar, na verdade, ele tem o dever de assegurar a acessibilidade. Né? Então, eu Uhum. falo que é muito interligado e esse tema ele foi muito perfeito, né, da gente falar de direito ambiental e acessibilidade, porque a gente fala diretamente de um dever previsto na Constituição de assegurar, né, as pessoas com deficiências a acessibilidade nos centros urbanos. Então, o direito urbanístico ele está aí, né? A gente iniciou a as edificações urbanas com pequenas comunidades e hoje são centros urbanos, né, grandes centros urbanos. Então, como que funciona?
Isso seria dever do município, né, em sua legislação municipal, tá? Tratar da acessibilidade, inclusive no corte de árvores, né? Então, Uhum. vamos supor, você não deveria passar por situações, né, que você não tenha livre acesso a todos os locais, porque, né, direitos de todos, direitos iguais em relação à acessibilidade, né, por conta de uma árvore ou ter que solicitar o corte de uma árvore, tá? Uhum. Então, assim, geralmente o que acontece é o município e o próprio estado interferindo, então, no direito urbano. Uhum. E assim, Direito como você acha que o direito ambiental fica de tudo nisso, com tudo isso, sabe? Porque você assim, eu vou cortar uma árvore por conta da acessibilidade, mas aí também o direito ambiental estaria sendo violado, né? Por estar danificando o meio ambiente. Como você visualiza esse meio termo assim? Sim, então, a gente tem no direito ambiental, apesar da gente, né, lutar pela preservação e conservação das espécies, tanto da flora quanto da fauna, é uma realidade o desenvolvimento econômico, é uma realidade nossos centros urbanos, o crescimento dos nossos centros urbanos. Então, a lei ambiental, ela vai respeitar os limites também. Então, por exemplo, quando a gente fala de atos de baixo impacto ambiental, eles acabam não sendo tão relevantes para o meio ambiente. Então é diferente, né? A gente, por exemplo, cortar uma árvore dentro de uma cidade, claro que com autorização, tem todo um procedimento junto à prefeitura, né? Do que você fazer uma supressão de vegetação, vários cortes de árvores numa zona rural ou até na zona urbana para algum tipo de empreendimento ou edificações. Então, são situações diferentes, né? Uhum. Então, o direito ambiental, ele vai atuar mais arduamente, assim, em relação à supressão de vegetação, corte de árvores para construção de empreendimentos ou edificações. Uhum. Agora, para a acessibilidade, a gente encontra um equilíbrio, tá? Então, é previsto um equilíbrio. A gente não vê, por exemplo, como se fosse um dano ambiental, né? Você cortar uma árvore para acessibilidade. Agora, se eu for construir um empreendimento acessível com a madeira das árvores que eu cortei, aí teria problema, né? Sim, a gente tem toda a parte de autorização. Vamos supor, para você usar as madeiras, para você fazer o corte da árvore, utilizar as madeiras certificadas, a gente precisa de autorização, né? Da CETESB, de órgãos ambientais primeiramente, depois junto à prefeitura. Então, toda a demanda de corte de árvores, você precisa de autorização, principalmente para a construção de empreendimentos de qualquer natureza, né? Uhum. Aí existem vários tipos de protocolos a ser seguidos. Então, existem empreendimentos que você vai precisar de um licenciamento ambiental simplificado, existem empreendimentos, dependendo da sua atividade, se é uma atividade considerada uma atividade de grande impacto ambiental ou que vai causar uma atividade poluidora, aí a gente tem licenciamentos mais complexos, né? Precisam de relatórios, estudos, né? Então vai depender muito do tipo de empreendimento que vai ser construído. E assim, no caso da negativa desse licenciamento, como você vê isso na via recursal? Você acha que no recurso a pessoa acaba conseguindo ou a negativa do licenciamento por parte do direito ambiental é mais forte? Como você vê isso na via recursal, assim? Bom, a gente também ali em via recursal, a gente trabalha primeiramente com os órgãos administrativos. Então, a própria parte administrativa, a gente já consegue fazer uma questão de recurso, né? Uhum. Se mesmo assim a gente não tiver sucesso, a gente vai para a via judicial. E aí, judicialmente, a gente começa aí tratar de questões, né? O porquê que a gente precisa construir aquele empreendimento e por que que a gente vai precisar suprir uma vegetação. Existem limites na lei ambiental. Então, os limites são áreas de preservação permanente, né? Áreas de reserva legal. Então, em áreas rurais, a gente tem vários limites nos quais já é previsto em lei que, independente de recurso, você não vai conseguir construir determinado empreendimento em determinado local. Então, vamos Uhum. supor que a gente tem uma área
nessa área rural a gente tem uma mata muito bonita, uma mata fechada e preservada. Essa área é considerada uma área de preservação permanente. Ali você não pode construir nada. Independente de recurso, você pode fazer vários tipos de recurso e ali é proibido mesmo e é previsto em lei, né? Então, a Aham. gente tem uns limites no nosso direito ambiental. Eu acho que vai muito do bom senso das pessoas, né? Você não vai arrancar 50 árvores se você precisa arrancar só uma para segurar uma coisa, né? Vai muito do bom senso da pessoa, porque também o direito ambiental vem de uma evolução histórica. Até ele ser assegurado pela Constituição de 88, você podia, sei lá, esculhambar todas as árvores, esculhambar, jogar todos os lixos no, poluindo a natureza e você não sofria nenhuma sanção. Sim, a gente tem toda a questão também de poluição, todas as questões dos crimes ambientais, né? Então, assim, a questão da conscientização em relação aos centros urbanos também é extremamente importante, né? Hoje, o que a gente tem desenvolvido bastante são projetos de educação ambiental, né? Esses projetos de educação ambiental, eles vão diretamente ao encontro de você ir até as escolas, conversar com as crianças, desenvolver projetos para educação e tentar transformar essa cultura e realmente, né, ensinar lixo no lixo. É uma coisa simples, mas é uma coisa que se você não tratar desde ali das crianças em relação ao eles vão crescer achando que é uma coisa normal, né? Por isso que a gente não tem uma cultura tão educada em relação ao nosso meio ambiente, né? Com certeza. Daí surge a importância das palestras do OAB Vai à Escola com o Dr. Rock, que eu sei que você já participou, e de levar Sim, isso para as crianças, né? Porque muitas vezes você aparece lá, ai, por tia, você vem ensinar que o lixo joga no lixo, daí essa criança leva esse ensinamento para casa, né? E as pessoas já ficam mais conscientes. exatamente. Então, o projeto AB vai à escola é exatamente isso que a gente faz. A gente vai até as escolas municipais, estaduais e trabalha diretamente com as crianças em relação à educação ambiental. No meu caso, né, como advogada ambiental, eu acabo dando palestras sobre direito ambiental. E, e até, assim, questões bem simples, né? O que é considerado um crime ambiental, o que, que não é, você, até em relação aos animais também, o que, que é um Uhum, animal silvestre, o que, que é um animal doméstico. Hoje a gente está vendo aí, né, a pandemia, o Covid-19, uhum. e a gente tem, né, as pesquisas científicas, elas trazem que realmente os animais silvestres eles acabam passando, né, vírus, essa interação, essa aproximação dos seres humanos com os animais silvestres tem, tem causado assim condições favoráveis para a disseminação de vírus. Então a gente precisa pensar, né, até que ponto eu faço parte do meio ambiente? Será que nós estamos aqui como intrusos, né, ou não? Né? O que, que a gente tem a pensar em relação a isso? Porque muitas vezes nós invadimos os espaços deles, né? Eles você fala assim, ah, mas os animais estão vindo para a cidade. Não, nós que estamos invadindo os espaços deles e eles têm que vir para um lugar que é totalmente desconhecido, que não é o habitat deles, né? Exatamente. Então, a própria destruição de habitats, a própria devastação ambiental, ela faz com que ocorra essa aproximação dos seres humanos com os animais silvestres. E aí a gente está vendo vários problemas, várias disseminação de doenças acontecendo, né? Então, e inclusive, né, a gente fala, próprio direito urbanístico, que é o que a gente está tratando, e a acessibilidade, a gente vê isso também. Quantas vezes a gente já ouve falar e já vê animais silvestres invadindo cidades, né? Então, Uhum. até que ponto o zoneamento urbano, a lei ambiental em relação à urbanização, parcelamento de solo da cidade influencia, né? Com certeza. Até entrando nessa parte de acessibilidade e meio ambiente, quais são os crimes no âmbito penal que se comete no direito ambiental? Porque todo mundo deve achar, ah, eu corto uma árvore aqui, uma árvore acolá, sofro alguma coisa mais administrativa, vai ficar tudo bem, isso não vai manchar a minha ficha criminal.
no âmbito criminal, assim, que as pessoas só entendem quando tem cadeia e fiança, né? Então, quais são os crimes assim na área penal que a pessoa pode sofrer no que diz respeito ao meio ambiente? Em relação às sanções, a gente realmente, as nossas sanções são brandas em termos de reclusão, né? Uhum, O que mais ocorre em termos ambiental são multas ambientais. Então, por exemplo, aquele uhum, cidadão que foi lá e não limpou o seu terreno. Então, a gente teve casos, vários casos aqui em Botucatu, inclusive o prefeito ele começou ali a multar várias pessoas porque estava ocorrendo a disseminação, né, de animais, de insetos, e aí a gente teve então a atitude aí do prefeito, uma atitude muito é, boa, inclusive, porque ele foi lá e multou aquelas pessoas que não estavam limpando seus terrenos. Então, ele está causando um dano ambiental, né? Porque a gente está trabalhando com saúde pública. Então, o direito ambiental não é só, eu vou preservar o meio ambiente. Não, o direito ambiental é uma questão de saúde pública, né? E além disso, por exemplo, você colocar fogo num terreno, né, para, sei lá, limpar alguma coisa. uhum. Também não faz sentido, também é um crime ambiental, também não pode, é proibido. Então são coisas assim que que ocorre no meio no nosso direito ambiental urbano, né? A próprio corte de árvores. Se você não tiver autorização, você vai sofrer uma sanção ambiental. Então, geralmente, Gabriel, o que acontece de sanção são multas. São Agora, multas. são multas. Agora, se a gente tratar de um crime ambiental, por exemplo, tráfico de animais silvestres, tráfico internacional, aí a gente está falando de uma sanção um pouco mais rigorosa. Entendi. E assim, as pessoas veem que isso está muito colocado na nossa sociedade, né? Ah, tem uns lixos aqui no meu terreno, eu vou tacar um fogo e eles acabam. E as pessoas não sabem que isso é um crime ambiental, né? Sim, não sabe, às vezes por ignorância mesmo, assim, de não ter acesso a determinadas campanhas e não ter a instrução mesmo, ou realmente sabem e acham que não vai dar nada, acham que vai ser uma coisa tranquila e que é uma coisa normal, né? E aí a gente se depara com essas situações, né? E que é proibido por lei. Esse não vai dar nada, as pessoas acabam se ferrando. Ah, não dá nada, deixa aí mais um mês, mais dois, mais três, não dá nada. Mas assim, a gente sabe, Gabriel, a gente percebe também que a hora que mexe no bolso das Aí a coisa muda pessoas, de figura. também muda de figura. Então, apesar das leis ambientais elas não serem tão rigorosas em relação à reclusão do infrator, a gente trabalha ali em cima de sanções administrativas, em cima de multas. E geralmente as multas são bem altas, né? Então, Uhum. eu acredito que falta um pouco mais de fiscalização, falta um pouco mais de eficácia da norma, mas existe, né? A legislação ambiental ela é bem complexa. Existe. E assim, aqui em Botucatu a gente tem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu já fui na Secretaria do Verde, no Conselho do Meio Ambiente, não sei se ainda tem. Você vê a importância desses órgãos conscientizadores, fiscalizadores, assim, do meio ambiente? Eu acho extremamente relevante. Eles, principalmente o conselho, os dois conselhos que você citou, é o que dá força, é o que vai dar força para talvez a pressão, né, pressionar os municípios, os estados, a mudança de determinadas situações. Então, o CONDEMA, né, aqui em Botucatu, o Conselho do Meio Do meio Ambiente, ambiente. ele é bastante atuante, né? Ele é bastante atuante, tanto que o nosso município, ele é considerado um dos municípios em termos de preservação e conservação ambiental. Eu acho que ele pegou em segundo lugar no município Verde Azul do estado. Então a gente tem muitas ações, né, para a preservação do meio ambiente no nosso município. Agora, em relação à acessibilidade, deveria ser um equilíbrio, né? Não sei se Uhum. você poderia falar um pouquinho mais para a gente dessa parte
do conselho que você atua. É que assim, a acessibilidade ela diz respeito à forma de acesso e as pessoas precisam parar de distinguir muito a acessibilidade. Ah, eu ponho uma rampa, eu ponho uma rampa, alargo a porta para que o cadeirante possa entrar, eu estou sendo inclusivo. Não, você está sendo acessível. Você está possibilitando a forma de acesso àquele local. Inclusão é quando você respeita as especificidades da pessoa com deficiência e potencializa as suas capacidades. Então, assim, eu acho muito importante a união desses dois conselhos, porque a pessoa com deficiência, ela existe essa transversalidade, assim, às vezes você vai atuar no conselho na área da saúde, com o conselho da mulher. O fato do conselho do Condema ser tão atuante é até a importância de a união desses dois conselhos para que não seja preterido nem o meio ambiente, nem a acessibilidade, né? Sim, mesmo porque, Gabriel, a gente está tratando aqui de vários dispositivos de lei. Então vamos pensar, a gente está falando sobre o meio ambiente, preservação do meio ambiente, ou direito urbanístico ambiental, estatuto da pessoa com deficiência, a gente está falando Uhum. da Constituição Federal, né? Então a gente está tratando da legislação ambiental. Então a gente tem vários estatutos sendo discutidos em um tema. Então eu concordo com você, acho que seria muito legal se a gente conseguisse, de fato, uma junção, talvez reuniões que, então, levantassem esse tema junto ao Condema, né? Porque Uhum. aí, junto ao Condema, junto a esse conselho, a gente consegue uma voz também para que, né, a questão do meio ambiente seja totalmente incluída na acessibilidade e vice-versa, É certo? porque atualmente, para que você não precise retirar aquela árvore dali, pense em plantar ela em outro lugar. É, plante ela em outro lugar, coloque ela em outro lugar, para acessibilidade ser assegurada e direito ambiental não ser preterido também. Porque assim, ambas os institutos eles são muito importantes, eles demoraram muito para ser assegurados, né? Sim, exatamente. Então, isso que você falou, né, plante então em outro lugar, é o que é a origem do planejamento, né? É a origem daquele parcelamento de solo, é a origem da definição do que é então a zona urbana, qual o limite de zona urbana, zona rural. Então, todos esses conceitos e essas delimitações que devem ser previstas em leis municipais, eles vão de encontro às atitudes assim do próprio Conselho do Meio Ambiente. Então, eu acho que essa nossa live vai servir muito para que a gente consiga, então, incluir uma voz, né, no próprio Condema para a acessibilidade, né, Com certeza. para que sejam feitos estudos melhores, de forma de um planejamento melhor em relação à acessibilidade, tratando aí da questão do direito ambiental urbanístico. E que um utilize o outro como método de consulta, né? Que o Condema não faça nada sozinho. Ah, eu preciso verificar a acessibilidade antes de preservar o direito ambiental. Ou eu preciso ver como está a situação ambiental daquele lugar para que a acessibilidade possa ser assegurada, né? Exatamente. Então, assim, eu acho, Gabriel, hoje, assim, essa nossa conversa aqui vai servir muito para que a gente repasse essas nossas anotações Uhum. ao Felipe, né? Hoje é o Felipe que é o presidente do Condema, e aí Acho que na minha época era o Rafael Romagnoli, a época que eu que fui. luta pela causa. Sim, hoje é o Felipe, assim, eu tenho um certo contato com eles lá, então eu acho que seria muito legal de eu, como também lutando ali pela causa do meio ambiente, levar então ao Condema essa nossa voz em relação à acessibilidade. O que que você acha? Eu acho que a gente Com poderia certeza. programar. Acabando essa quarentena aí, a gente marca, sei lá, alguma espécie de curso ou alguma reunião. Nossa, vai ser super legal. Sim, eu com certeza Olha, já acho vou que até passar sua toda mãe tá na essa. live aqui, ó. Sim! Oi, mãe. Então, Gabriel, eu acho que assim a gente vai poder
inferir todas essas nossas conclusões e eu posso entrar em contato com o Felipe, a gente pode marcar após a quarentena uma reunião e dar voz então a esse tema que é a acessibilidade e o direito ambiental urbano. Direito com Maria Vanazano, bom dia. Doutora que atua na área da saúde, eu vou te trazer aqui ainda para a gente conversar. E assim, Bianca, eu vou fazer agora o espaço de jabá com você. Agora o espaço é seu, divulgue seus projetos, seus cursos, que eu sei que você já deu, ou não conseguiu ministrar ainda. Como anda? Como as pessoas podem te procurar? Como está a sua vida? Então, Gabriel, bom, eu dou curso de perícia judicial ambiental, né? Então eu atuo na perícia também. Então, a gente tinha então um planejamento para que ocorresse um curso agora em maio, mas devido, né, à quarentena, devido todo o caos aí, a gente adiou o curso para o final do ano. Então, os cursos de perícia judicial ambiental, eles sempre vão estar sendo divulgados no meu próprio Instagram e no Instagram da EcoStaff Ambiental. Né? A EcoStaff Ambiental, ela é uma equipe multidisciplinar, como eu falei no começo da live, né? O direito ambiental, ele é multidisciplinar. A gente trabalha com vários profissionais, então biólogos, engenheiros agrônomos, florestais, então essa junção, essa equipe, então a gente fez aí um trabalho e a gente também divulga as nossas coisas na EcoStaff Ambiental. E assim, Gabriel, agradecer mesmo o convite. Eu tenho ali sempre publicando as coisas no meu Instagram, né? Advogada.bianca Picado. E agradecer mesmo o convite e falar sobre isso para mim, né? É um tema extremamente relevante e realmente quero levar essa nossa conversa adiante, tá? Não quero Com parar por certeza, aqui. vamos embora. E Vamos. aí também, Gabriel, eu queria, antes, né, também da gente finalizar, que você falasse um pouco para a gente também em relação, o que você sente aí em relação à acessibilidade na nossa cidade, no nosso município? Olha, assim, eu já briguei muito, pessoalmente, já briguei atuando no Conselho da Pessoa com Deficiência, que muitas vezes a gente acaba tendo que entonar o tom de voz e acabar brigando pelas demandas, né? Então, já tive reuniões calorosas com o nosso prefeito, que eu falei, ele também falou, todo mundo ouviu, todo mundo se entendeu. A gente recebe demandas, assim, as falhas estruturais, elas são consertáveis. O que a gente mais sofre, é muito fácil você consertar uma rua, na medida do possível, respeitando o direito ambiental, retirar uma árvore. Mas, assim, é muito difícil você lidar com pessoas. O pessoal é complicado. Você ter que ir numa escola porque uma professora não está dando a atenção adequada para uma pessoa com deficiência. Você ter que ir numa empresa porque a pessoa com deficiência não está sendo valorizada na seara do direito do trabalho. Então, assim, você lidar com a parte arquitetônica, eu vejo que é uma parte fácil, porque você contrata uma mão de obra qualificada e conserta aquilo ali. Você lidar com as pessoas, com a tratativa que a pessoa com deficiência recebe, por parte das outras pessoas é o mais complicado, né? Porque pessoas você não conserta com uma mão de obra, né? Você tem que estar conscientizando, então é um pouco mais difícil. Eu então entendo que falta a capacitação mesmo para trabalhar e tratar com pessoas, né? Tanto em escolas quanto em empresas. Eu acredito que a falta, né, de conscientização também, eu acho que é o que pega, né? Porque foi o que você Não, falou, a pega parte muito. arquitetônica e urbanística é fácil resolver. Né? A cidade, os municípios, eles não vão ser perfeitos, né? Uhum. E sempre vai ter alguma coisa a arrumar, a acertar para garantir toda a acessibilidade. Porém, se a gente E, não tem uma inclusão com as uhum. pessoas, aí piora a Fica situação. complicado. E assim, o Pardini ele é muito acessível nas quantas reuniões. Eu já me reuni com ele enquanto conselho diversas vezes, enquanto Gabriel diversas vezes.
para resolver esses problemas. Porque, assim, na arquitetônica é fácil falar assim, parte ele conserta isso aqui porque é complicado, não tá acessível, ele manda alguma equipe ou me ajuda a elaborar algum parecer, obrigando que aquela equipe daquele local conserte o que está incorreto, mas você ir numa escola e ver que uma criança não está sendo alfabetizada da forma correta, não está tendo os profissionais adequados, isso é muito mais complicado. Lidar com pessoas é complicado. Bem faz você que você tem que lidar com pessoas, mas você lida com bichinhos, com plantinhas, que são muito melhores de se lidar, porque lidar com pessoas é complicado. É tensa a situação. Sim, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Você dá a voz muito bem para essa sua comissão que você faz parte. É lutar pelos nossos direitos. Então, a gente fala que se o lugar ele não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar que é deficiente. Então, Com certeza. né? Então, assim, é a nossa luta mesmo. Eu luto ali pela causa ambiental, você luta pela sua causa, e assim a gente vai construindo. As Infelizmente, causas se complementam como um todo no fim, né? Todo mundo está precisando da mesma exatamente. coisa. Sim. Eu gostaria de te agradecer muito por ter aceito o meu convite tão prontamente, de ter feito aquela arte maravilhosa que eu não sei fazer, vai além da minha capacidade de informática. Você vai voltar aqui para a gente conversar sobre o direito dos animais, essa parte que eu também sei que você gosta muito, trazer isso para o pessoal. E é só agradecer mesmo. Qual vai ser a próxima faculdade agora? Já tem direito? Já tem biologia? Qual que é a próxima? Não, já tá bom, chega de Agora tá bom. faculdade, agora é só Só colher atuação os frutos. mesmo. Por favor, né? Chega uma hora que a gente precisa colher os frutos. Com certeza. Só agradecer mesmo, Gabriel, porque muito foi muito obrigada. produtiva essa nossa conversa. Sim, sim, muito obrigada pelo convite. Eu espero que tenha agregado algum conhecimento em relação a esse tema e estou à disposição para a próxima live. E vamos Vamos levar continuar a nossa adiante, conversa. e vamos levar adiante então para os conselho do meio ambiente, essa nossa voz em relação à acessibilidade e direito ambiental urbano. Com certeza, vamos sim. Só passar o coronavírus. Fechou, Sim, galera? Obrigadão, sim. Bianca. Obrigada, Gabriel. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Até mais. tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu direito inclusivo. Atalhos. Início. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. 1087 e-mails não lidos. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. Modo avião. Botão alternado. Dados. Wi-Fi. Bluetooth. Mostrar. iPhone. Faixa. Próxima. Bloquear rotação. Não perturbe. Brilho. Volume. Espelhar a tela. Lanterna. Timer. Câmera. Botão. Selecionado. Selecionado. Gravação da